Parte 1. Produção em Gilgo Beach. Um nome que para alguns significa férias à beira-mar, pescarias tranquilas e tardes de sol, mas para outros é sinônimo de medo, um medo que rasteja pelo som do vento e pelo farfalhar das dunas, um medo que não nasce da imaginação, mas da realidade. Há anos, esse pedaço de costa de Long Island guarda um segredo mortal, o tipo de segredo que ninguém quer acreditar que possa existir tão perto de casa. No início, parecia apenas mais uma história de desaparecimento. Uma jovem, Shannon Gilbert, sumiu depois de ligar desesperada para o 911. Sua voz, captada na gravação, carregava um pavor que ecoa até hoje. A busca por ela levou policiais a patrulharem a estrada deserta da Ocean Parkway. E foi então que as areias começaram a falar. 4 corpos surgiram, alinhados como peças de um quebra-cabeça macabro, e todos pertenciam a mulheres jovens, com vidas e sonhos interrompidos de forma brutal. A notícia se espalhou como um incêndio. Moradores olhavam uns para os outros com desconfiança. Quem poderia fazer algo assim? Um predador à solta, caçando nas sombras de uma praia pacífica. E quanto mais os investigadores procuravam, mais corpos apareciam. Cada descoberta trazia novas perguntas, e nenhum suspeito. Durante anos, o caso de Gilgo Beach parecia um labirinto sem saída. A cada pista, novas teorias surgiam. Seria um assassino solitário ou um grupo? Alguns diziam que a geografia do lugar era perfeita para um caçador humano, deserta no inverno, isolada e com áreas de mata que engolem qualquer evidência. Outros acreditavam que o assassino conhecia intimamente aquela costa, sabia onde deixar um corpo para que permanecesse escondido por meses ou até anos. O caso se tornou um mistério nacional. Repórteres acampavam na beira da estrada, documentaristas apareciam, buscando ângulos inéditos, mas a resposta nunca vinha. Enquanto isso, famílias choravam seus mortos sem saber quem culpar. Gilgo Beach se transformou num cenário congelado no tempo, um lugar que guardava os ecos de crimes que ninguém conseguia resolver. Até que, em julho de 2023, uma prisão mudou tudo. Um homem aparentemente comum foi algemado na calada da noite. Seu nome, Rex Heuermann, arquiteto, pai de família, morador de Massapequa Park. Não era o rosto que as pessoas imaginavam ver associado a tais horrores. A notícia chocou a comunidade e, pela primeira vez, parecia que havia um rosto para aquele fantasma que assombrava a praia. Mas a prisão não trouxe apenas respostas. Ela trouxe uma nova onda de perguntas. E o que viria a seguir provaria que o caso de Gilgo Beach estava longe de terminar, porque quando a verdade começa a emergir, ela nunca vem sozinha. Parte 2. A descoberta dos corpos. Era dezembro de 2010. O inverno já cobria Long Island com seu manto cinzento. As ruas estavam silenciosas e a Ocean Parkway parecia ainda mais deserta que o normal. Policiais percorriam a região à procura de pistas sobre Shannon Gilbert. A jovem havia desaparecido meses antes e a família ainda acreditava que ela estava viva. O que eles não sabiam é que aquela busca mudaria tudo. Um oficial, caminhando pela beira da estrada, percebeu algo incomum na vegetação. O frio cortante parecia congelar o tempo enquanto ele se aproximava. Ali, entre a areia e o mato alto, um corpo, o primeiro. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer tempestade. Rapidamente, o local foi isolado. Mas aquela descoberta era só o começo. Nos dias seguintes, outros 3 corpos foram encontrados. Todos jovens, todas mulheres, todas desaparecidas há anos. A imprensa batizou o grupo de Gilgo Fur, as 4 de Gilgo. Cada uma tinha sua história. Seus rostos agora estampavam capas de jornais e aberturas de telejornais. A polícia começou a perceber um padrão. As vítimas tinham profissões e estilos de vida semelhantes. Todas haviam desaparecido depois de encontros marcados online. E todas foram deixadas na mesma faixa estreita de terra entre a estrada e o mar. Para os investigadores, isso não era coincidência. Era assinatura. Um predador organizado, meticuloso. Alguém que conhecia cada recanto daquela região. A notícia se espalhou pela comunidade como um veneno. Long Island, um lugar conhecido por suas praias e tranquilidade, agora era palco de horror. As famílias ficaram divididas entre o medo e a raiva. O medo de que o assassino ainda estivesse por perto. A raiva por tantos anos sem respostas. E como em toda cidade pequena, surgiram boatos. Nomes começaram a circular. Suspeitas caíam sobre vizinhos, conhecidos, até autoridades locais. Mas nada concreto surgia. Enquanto isso, os peritos vasculhavam cada centímetro de areia. Cada corpo
era uma peça de um quebra-cabeça mórbido, e a sensação era de que ainda faltavam muitas peças. Quando os ventos frios de janeiro chegaram, as buscas continuaram, e mais restos mortais foram encontrados. Dessa vez, alguns datavam de anos antes das primeiras vítimas. O assassino não era novo, ele estava caçando havia muito tempo, e a cada descoberta ficava claro: Gilgo Beach não guardava apenas um segredo, guardava muitos. Parte 3. A prisão de Rex Heuermann para julho de 2023. O verão em Long Island estava em seu auge. As praias lotadas, o sol alto, famílias aproveitando o calor. Mas na madrugada de um dia comum, algo extraordinário aconteceu. A polícia de Suffolk County, junto com o FBI, cercou uma casa em Massapequa Park. Era uma residência de aparência simples, sem nada que chamasse atenção. Dentro morava Rex Heuermann, um arquiteto respeitado de 59 anos, pai de 2 filhos, casado há décadas, dono de um escritório em Manhattan que atendia grandes empresas. Para vizinhos e colegas de trabalho, ele era apenas o cara calado do bairro. Nada nele gritava perigo. Mas para os investigadores, ele era o principal suspeito do maior mistério criminal de Long Island. A prisão foi rápida e silenciosa, mas a notícia se espalhou como um raio. As câmeras chegaram antes mesmo de o dia amanhecer. Imagens de Rex, algemado, sendo levado por agentes, dominaram a TV e as redes sociais. A acusação era direta: assassinato. Não de uma ou duas pessoas, mas de várias mulheres, incluindo as 4 encontradas em 2010. A polícia afirmou ter evidências sólidas, rastreamento de ligações telefônicas, DNA encontrado em objetos próximos aos corpos, e um histórico de buscas online perturbador. Pesquisas sobre tortura, sobre como evitar ser rastreado e até mapas detalhados da área de Gilgo Beach. A promotoria pintou o retrato de um caçador meticuloso, alguém que levava uma vida dupla. De dia, reuniões com clientes. De noite, uma escuridão que ninguém imaginava. Mas a defesa não demorou a reagir. Eles alegaram que as provas eram circunstanciais, que o DNA poderia ter sido contaminado, que o histórico online não passava de curiosidade mórbida, estranha, mas não criminosa. O caso explodiu na mídia. Programas de TV dedicavam horas ao assunto. Podcasts mergulhavam nos detalhes da vida de Heuermann, e cada nova informação gerava debates acalorados. Seria ele realmente o monstro de Gilgo Beach? Ou um homem comum, pego em uma teia de coincidências e paranoia coletiva? Para as famílias das vítimas, a prisão trouxe esperança, mas também medo. Medo de que, se a acusação falhasse, o assassino pudesse voltar às ruas. O julgamento estava apenas começando. E todos sabiam que ele revelaria segredos que Long Island talvez não estivesse pronta para ouvir. Parte 4. As revelações mais recentes e o ambiente intenso do tribunal. O caso de Rex Heuermann já era carregado de tensão, mas em 2025, as audiências começaram a ganhar contornos ainda mais dramáticos. Não era apenas um julgamento, parecia um espetáculo. Os corredores do tribunal estavam sempre lotados. Jornalistas, curiosos e familiares das vítimas disputavam cada assento. E no centro de tudo, o homem acusado de ser o assassino de Long Island. Uma figura alta, imponente, com um olhar difícil de decifrar. Mas não foi a presença dele que gerou a maior comoção naquele mês. Foi a voz de alguém muito próxima. Victoria, filha de Rex Heuermann, deu uma entrevista para o documentário House of Secrets, e suas palavras mudaram o rumo da narrativa pública. Ela contou que por muito tempo defendeu o pai, acreditava firmemente que ele era inocente, mas, ao ver as provas apresentadas, começou a duvidar. Disse que certos detalhes eram impossíveis de ignorar, e que a imagem que ela tinha de um pai amoroso e presente estava se desfazendo. A confissão emocional tocou o público e também foi explorada pela promotoria. Enquanto isso, no tribunal, a defesa atacava um dos pilares da acusação, o DNA. O material genético encontrado perto de algumas vítimas era a peça central do caso, mas os advogados de Heuermann questionaram a forma como ele foi processado. O software usado para análise, segundo eles, havia passado por 65 atualizações desde a coleta. Isso, argumentavam, poderia comprometer a integridade dos resultados. O clima ficou tenso. A promotoria tentou simplificar o conceito para o júri e, em um momento que gerou debates nas redes sociais, exibiu um trecho de Jurassic Park, a cena em que o personagem explica genética usando animação. Alguns acharam criativo, outros ridículo. O vídeo viralizou,
dividindo opiniões. Mas o objetivo era claro: convencer o júri de que a ciência estava do lado da acusação. Fora da sala, o caso já havia ultrapassado o mundo jurídico. Se tornou tema de talk shows, podcasts e vídeos no YouTube. Influenciadores comentavam cada detalhe. Especialistas em comportamento criminal analisavam a postura de Rex nas audiências. Cada olhar, cada gesto era interpretado como sinal de culpa ou de inocência. A pressão aumentava a cada sessão, e com ela crescia a sensação de que o veredito não dependeria apenas das provas, mas da narrativa mais convincente. Parte 5. Novas vítimas identificadas em um texto. Algumas vítimas do caso de Gilgo Beach eram conhecidas apenas por apelidos frios, dados pela polícia. Peaches, Baby Doe, apelidos que soavam quase como rótulos de evidência, distantes da humanidade que aquelas pessoas um dia tiveram. Mas em 2025, isso mudou. Após décadas de mistério, a polícia anunciou que havia identificado as duas. Peaches era Tanya Jackson, uma mulher com um sorriso largo, lembrado com carinho por amigos e familiares. Baby Doe era sua filha, Tatiana Dykes, uma criança que nunca teve chance de crescer, brincar ou sonhar. As duas desapareceram na década de 1990 e por mais de 20 anos foram apenas nomes em uma lista de vítimas não identificadas. O anúncio mexeu profundamente com a comunidade. Para a família de Tanya, a notícia trouxe um tipo estranho de alívio. Era o fim de uma busca interminável, mas também reabriu feridas antigas. Agora sabemos onde ela está, disse um parente com lágrimas nos olhos, mas ainda não sabemos por quê. As circunstâncias da morte de Tanya e Tatiana ainda são um mistério. O que se sabe é que seus restos mortais foram encontrados na mesma área ligada ao caso Gilgo Beach, mas as autoridades não confirmaram se Rex Heuermann está ligado a essas mortes. Para alguns, a coincidência é forte demais para ser ignorada. Para outros, há a possibilidade de que outro predador tenha agido na mesma região. Essa dúvida apenas aumentou a complexidade do caso e reacendeu o medo de que Gilgo Beach tenha sido, por décadas, um terreno de caça para mais de um assassino. A imprensa mergulhou na história de Tanya. Fotos antigas surgiram, imagens de festas de família, de passeios no parque, de momentos simples, e ao lado delas, a imagem de Tatiana, ainda bebê. O contraste entre a inocência das fotos e a brutalidade do destino era doloroso. Documentaristas começaram a incluir o caso das duas em produções sobre Gilgo Beach. Especialistas em criminologia comentaram sobre o perfil do assassino ou assassinos que poderiam estar envolvidos. Enquanto isso, a polícia mantinha silêncio sobre detalhes da investigação. Os repórteres que cobriam o tribunal de Heuermann agora também acompanhavam cada nova pista sobre Tanya e Tatiana. O público, já envolvido com o caso principal, abraçou a história das duas como um símbolo, um lembrete de que por trás de cada manchete há vidas reais e sonhos interrompidos. E para muitos, essas novas identificações reforçaram a sensação de que Gilgo Beach ainda não contou toda a sua história. Talvez nunca conte. Parte 6. O caso Gilgo Beach já não pertence apenas à polícia ou aos tribunais. Ele se tornou parte da cultura popular. Programas de televisão dedicam horas semanais para analisar cada detalhe. Podcasts especializados em crimes reais disputam entrevistas exclusivas. YouTubers de True Crime fazem transmissões ao vivo durante as audiências. E nas redes sociais, hashtags sobre o julgamento sobem aos trending topics. O nome de Rex Heuermann aparece lado a lado com imagens das vítimas. Fotos de satélite, mapas e cronogramas circulam como se cada internauta fosse um investigador. A Netflix anuncia um documentário chamado Gone Girls, prometendo revelar bastidores inéditos. Produtoras independentes preparam minisséries dramáticas baseadas no caso, e cada novo trailer ou teaser aumenta a ansiedade do público. Mas essa atenção constante tem um preço. A comunidade de Long Island vive sob holofotes. Moradores reclamam do trânsito causado por vans de emissoras e curiosos. Comerciantes falam sobre o aumento de turistas mórbidos que visitam a área apenas para sentir o clima do crime. Famílias das vítimas têm sentimentos conflitantes. Por um lado, a cobertura garante que as mortes não sejam esquecidas. Por outro, reviver tudo em cada reportagem é doloroso. A pressão sobre o júri e os envolvidos no processo é enorme. Cada declaração,
Cada expressão facial é captada e analisada por milhões. Especialistas alertam sobre o risco de transformar tragédia em entretenimento. Mas é impossível ignorar que o caso se encaixa no apetite do público por narrativas de mistério e suspense. Psicólogos explicam que histórias como essa mexem com algo primal, o medo do predador oculto. Ao mesmo tempo, despertam a esperança de que a justiça prevaleça. Em Long Island, placas pedem justiça para as vítimas de Hugo Beach. Em fóruns online, usuários discutem teorias como se fosse um jogo de quebra-cabeça, e o tribunal, todos os dias, se transforma em um palco onde essa história se desenrola ao vivo. Alguns repórteres, veteranos de décadas de cobertura, admitem que raramente viram um caso com tantos elementos cinematográficos. O frio das dunas, os corpos escondidos, a figura do suspeito comum acusado de crimes horríveis. Tudo parece saído de um roteiro, mas não é ficção, e isso é o que mais prende a atenção do mundo. Cada vez que uma nova prova surge, a narrativa muda. Cada vez que a defesa ou a acusação pontua algo no tribunal, a opinião pública oscila, e no meio de todo esse espetáculo, as famílias continuam esperando por uma resposta que vá além das manchetes, uma resposta definitiva. Parte 7. O julgamento e o que está em jogo, em 5. O julgamento de Rex Heuermann é descrito por muitos como o evento jurídico da década em Long Island. Não é apenas sobre um homem sentado no banco dos réus, é sobre a possibilidade de encerrar um mistério que assombra a comunidade há mais de 10 anos. Cada sessão é acompanhada como se fosse o episódio final de uma série de sucesso. Mas aqui, não há roteiristas decidindo o final. O destino de Heuermann está nas mãos de 12 jurados, e eles carregam um peso enorme. A promotoria apresenta seu caso com confiança, mostra laudos, registros telefônicos, vídeos e a análise de DNA que liga o acusado às cenas de crime. Reforça que os padrões encontrados nas mortes indicam um modus operandi consistente. Cada detalhe é usado para pintar o retrato de um predador calculista. A defesa contra-ataca ponto a ponto. Argumenta que as provas foram mal preservadas, que o DNA pode ter sido contaminado, que os registros telefônicos não são conclusivos e que sem uma testemunha ocular não há certeza absoluta. O clima dentro do tribunal é elétrico. Olhares são trocados entre advogados, jornalistas e familiares. Às vezes, o silêncio é tão denso que parece que ninguém respira. Em outros momentos, murmúrios se espalham pelo público, obrigando o juiz a pedir ordem. Fora do tribunal, manifestantes seguram cartazes pedindo justiça. Outros exigem que o julgamento seja rápido para aliviar a tensão na comunidade. Especialistas em direito penal comentam diariamente na TV. Cada movimento das partes é dissecado como uma jogada de xadrez, e a cada dia cresce a sensação de que o veredito será histórico. Mas o que está em jogo vai além do destino de um homem. Se Heuermann for condenado, Long Island poderá respirar aliviada, ou acreditar que o monstro está preso. Se for absolvido, as perguntas voltarão a assombrar as ruas e praias da região, e o verdadeiro assassino, caso não seja ele, continuará livre. Para as famílias das vítimas, a justiça é mais que um conceito, é uma necessidade vital. Para o público, é o clímax de uma narrativa que acompanha há anos. E para o próprio Rex Heuermann, é a linha tênue entre a prisão perpétua e a liberdade. Um desfecho que ainda ninguém ousa prever com certeza. Parte 8. Hugo Beach continua sendo, para muitos, um nome carregado de mistério e dor. Um lugar onde o som das ondas se mistura ao eco de perguntas não respondidas. O julgamento de Rex Heuermann pode marcar o fim de um capítulo sombrio, ou apenas abrir outro. Porque mesmo com todas as manchetes, ainda existem peças soltas nesse quebra-cabeça. Vítimas sem ligação confirmada. Histórias de desaparecimentos nunca solucionados. E a possibilidade assustadora de que mais de um assassino tenha usado aquele trecho isolado de costa como seu campo de caça. O público assiste como se fosse uma série, mas para as famílias não é entretenimento. Cada imagem, cada prova apresentada no tribunal é uma ferida reaberta. E para os investigadores, o caso é um lembrete de que o mal pode se esconder atrás dos rostos mais comuns. Enquanto isso, os debates continuam.
É possível que Hoyerman seja o único responsável? Ou existe alguém ainda hoje caminhando livre por Long Island? A resposta pode estar nos próximos dias de julgamento, ou pode nunca vir. E é isso que torna essa história tão perturbadora. Ela nos lembra que, às vezes, a justiça não é uma linha reta, que o silêncio das dunas pode esconder segredos por décadas e que a verdade, quando emerge, raramente é completa. Gilgo Beach, com seu cenário de cartão postal, se tornou um símbolo. Um símbolo do quanto podemos conhecer pouco sobre as pessoas ao nosso redor e de como a busca por respostas pode se tornar uma obsessão coletiva. Para quem acompanha essa história, o momento agora é de atenção máxima. Cada depoimento, cada nova prova pode mudar tudo. E quando o veredito vier, ele não vai encerrar o fascínio que o caso exerce sobre o mundo. Ele apenas vai definir o próximo capítulo, talvez com justiça, talvez com mais mistério. Mas até lá, os olhos continuam voltados para Long Island e as areias de Gilgo Beach continuam guardando segredos. Se você quer saber o que acontece a seguir, não basta esperar. Continue acompanhando, discutindo, compartilhando, porque histórias como essa precisam ser contadas, para que a memória das vítimas nunca se perca e para que um dia possamos dizer que a verdade finalmente veio à tona.